Marcel Nobre, como foi a sua experiência esse ano? E o que você vai trazer aqui de conteúdos, de indicações, de percepções, de aprendizados do South by? Bom dia, Renato Grau. Muito obrigado pelo convite aqui. É o seguinte, quem não tomou ainda o omeprazol vai ter que tomar um Rivotril depois, porque o bicho pegou lá no South by Southwest e muita coisa legal, né, Renato? Assim, eu fui muito focado lá para a trilha de AI, de futurismo, robótica e tudo mais. E conteúdo não falta lá, né? Não só o conteúdo é legal, mas as trocas que a gente tem e às vezes as salas menores com coisas melhores. Então a gente teve lá o Peter Deng, que é o CEO do head do ChatGPT e o VP de Consumer da OpenAI. E obviamente muita gente criando expectativa de que ele ia falar algo completamente novo e que ninguém tinha ouvido. Só que é um cara com media training em dia, liso e ensaboado, que não tem resposta para algumas coisas, e para o que ele tem, muitas vezes, ele não pode dar as respostas. Mas foi muito melhor do que o Greg Brockman, o ano passado, que foi um dos fundadores do ChatGPT, da OpenAI, que foi mais ensaboado ainda, mas nessa conversa foi muito interessante. Eu não trouxe nada de muito revelador e muito novo, é sempre aquele papo de que nós queremos melhorar a humanidade através da tecnologia, aquela coisa bonita, mas é legal ouvir esses caras, eles são inspiradores. Talvez o destaque desse papo foi muito mais para o entrevistador, que, pô, além de perguntas muito interessantes que ele fez, do tipo, cara, entendo que é difícil a questão de copywriting na inteligência artificial, mas imagine que você é um artista e de repente você vê sua obra ser usada para a criação de novas coisas, como é que você se sentiria, né? E ele ficou super incomodado e, enfim, não pôde responder e tudo mais. Mas fora isso, acho que tem dois pontos de destaque muito legal em AI e robótica que me chamaram muito a atenção e que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. A primeira delas, você já meio que deu um spoiler aqui, mas eu vou deixar então ela para a segunda, mas a primeira delas, eu nunca tinha parado para pensar no impacto energético da inteligência artificial no mundo. Se por um lado a inteligência artificial pode ajudar a gente a tornar as coisas mais eficientes, a prever o momento do pico de consumo energético de acordo com a previsão do tempo e regular a produção de energia nas fábricas, por outro lado, ela tem um impacto bastante significativo e que eu não tinha a menor ideia do quão era esse impacto, né? Tem três principais variáveis que avaliam, que a gente pode avaliar a evolução da tecnologia, né? O tamanho físico do equipamento, do hardware, o poder computacional e o consumo de energia. Quando a gente olha para essas três variáveis, o tamanho físico, quando você analisa, eles fizeram essa avaliação, só lembrando, foram os dois fundadores de uma empresa chamada Avenade X, que fizeram essa palestra. E eles falaram, né? Eles fizeram uma comparação da tecnologia desde quando ela começou, de 50 anos para cá, mais precisamente, e ele vai mostrando que cada vez o tamanho físico vai diminuindo, o poder computacional vai aumentando, mas o consumo da energia vai aumentando bastante. Então, ao mesmo tempo que ela gera impactos positivos, ela também gera negativos, né? Mas com certeza ela pode ajudar muito mais do que prejudicar. Eles trouxeram um dado muito interessante, cara, que eles falaram que foi feita uma pesquisa bem extensa que descobriu para você fazer um prompt de AI. Então, você mandou uma perguntinha ali para o chat GPT para matar uma curiosidade sua, é de 4 a 5 vezes mais pegada de carbono do que uma pesquisa no Google. Mais bizarro ainda, para você gerar uma imagem de uma capivara vestida de super-homem, gasta mais energia que você dar uma carga inteira no seu celular. Olha só, uma imagem é o mesmo que você dar uma carga num celular inteiro. Agora, você imagina, no momento que a gente vive, né, que está todo mundo testando e sendo curioso com a ferramenta, o quanto que a gente não está consumindo de energia. Ele falou que 1.000 imagens gera o mesmo impacto de consumo de CO2 do que a gente dirigir por 4,1 milhas. Então, a gente começa a perceber que, peraí, temos algo importante para olhar aqui, não simplesmente é um brinquedo muito legal, é algo muito interessante, mas que tem as suas consequências. É como se a gente estivesse queimando floresta sem perceber ali, dando uma exagerada no ponto, mas eu achei muito interessante ter essas informações, né? E é muito importante a gente entender que a Generative AI, ela adiciona inteligência a qualquer dado. E ela pode, por exemplo, prever então a quantidade de energia a ser produzida de acordo com a previsão do tempo. Então, por isso pode ser ajudado, né? Um outro ponto importante é que os GPUs, são os principais ativos de hardware utilizado para a inteligência artificial, eles não foram feitos para isso, eles foram feitos para os games, né? E a NVIDIA, essa semana, mostrou o seu novo
chips, a nova GPU exclusiva, feita exclusivamente para IA, que promete ser muito mais eficiente energicamente. Então, esse foi um primeiro ponto que eu achei muito relevante, vi pouca gente falando de inteligência artificial, falando de impacto ambiental na tecnologia, que eu acho que é um ponto que a gente tem que ficar bastante atento. O segundo ponto muito legal, Renato, foi dessa palestra que eu estava do seu lado, que foi a palestra do Yemi AD, que é esse artista, e eu achei muito interessante colocar um artista, um dançarino, para fazer uma entrevista com o Jeff Carding, que é CEO da Apptronik, né? E depois fazer uma atuação tanto de dança quanto de atuação mesmo cinematográfica, imitando os super-heróis e tudo mais, com o robô Apollo, que é o robô da Apptronik, né? E a gente começa a entender essa mistura, essa fusão entre as artes humanas, né, o conhecimento humano com a máquina, como pode ser interessante. Mas mais interessante do que isso, o Apollo ele é um robô de 1,73 m de altura, pesa 72 kg e ele é capaz de levantar cargas de até 25 kg. Ele tem cerca, na sua composição, né, para montar o Apollo, cerca de US$ 3 mil de alumínio, né, e o resto é mais componente eletrônico e tudo mais. Então ele deve custar cerca de US$ 50 mil quando aberto ao mercado. Ele está em fase de testes ainda, mas saiu essa semana uma notícia que a Mercedes fechou uma parceria com a Apptronik, né? Não sei se foi nessa ou na semana passada, mas logo que a gente voltou eu voltei na segunda-feira, na terça-feira eu já estava vendo essa notícia correndo, de que a Mercedes-Benz fechou uma parceria e vai empregar essas máquinas humanoides, que são Apollos, né? Esse robozinho humanoide super simpático, em certos processos da montagem de automóveis, né? Nessa primeira etapa desse acordo entre a Apptronik e a Mercedes, eles querem identificar quais são os possíveis usos desse tipo de equipamento para depois fechar ou não uma colaboração para adotar esses robôs, né? Ainda não tem um prazo muito claro de como é que isso vai ser adotado. Mas eles preferiram a adoção de robôs humanoides na Mercedes, em vez de automatizar totalmente o processo, porque isso permite, desculpa, que a empresa ela mantenha o seu desenho atual da fábrica, porque foi projetada para seres humanos. E esse é um ponto muito legal que eu vi o ano passado no South By, e esse eu não assisti nenhuma palestra, que as empresas elas precisam começar, e o ano passado já tinha uma empresa chinesa que já tinha substituído, já tinha colocado 10% da quantidade de humanos em robôs. Então, para cada 10 humanos, eles começaram a colocar um robô dentro da empresa para começar a estudar os impactos no ambiente de trabalho, porque agora a gente vai ter que conviver com robôs. Isso altera o nosso espaço de trabalho, né? E aí eu percebo que a Mercedes também já está indo nesse caminho e a gente vai ver isso acontecer com mais frequência. Mas o que eu achei mais interessante, cara, é que a gente começa a sair da parada que é o chat GPT, né, a inteligência artificial, que era um chat dentro do computador, começou a virar voz, começou a virar vídeo, agora ele saiu e virou um robô humanoide, a qual que você começa a trocar com ele, que ele vira quase que um parceiro teu ali, ele começa a virar um assistente físico, a gente começa a tocar na inteligência artificial, e isso muda muita coisa. A gente está vivendo uma era da ficção científica, cara, é impressionante. Parece ficção a gente imaginar há 2 anos atrás que em 2024 a gente estaria sentado conversando com um robô. E aí a gente geralmente pensa em tecnologias isoladas e isso tira um pouco a nossa possibilidade do pensamento exponencial. Agora, para eu finalizar, eu quero que vocês imaginem se a gente juntar então a robótica, que é o Apollo da vida e tudo mais, com uma inteligência artificial que está evoluindo absurdamente rápido e com a Starlink produzindo internet de altíssima qualidade para lugares autônomos. Então, possivelmente, dentro de 1 ou 2 anos, a gente vai ver um robô autônomo pescador na Amazônia. Isso já é possível hoje e é só para vocês terem uma ideia do que a gente já está vivendo. Excelente, Marcel. E o Jeff Cardinas, inclusive, disse que a missão deles é, assim como todo mundo pode ter acesso a um carro, pode ter acesso ao seu robô humanoide. Então, ele prevê que no futuro, cada um de nós tenhamos uma Rose dos Jetsons na nossa casa. É isto.